Dr. Elias Knobel, um médico responsável, sério, competente, há 30 anos já na medicina, foi idealizador da UTI, e a primeira UTI foi no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele vai nos contar a sua decisão de ser médico, cardiólogo de grande competência e capacidade, as principais mudanças que houve no seu campo e em toda a medicina, e a relevância da ciência e da medicina para o bem-estar do ser humano. Dr. Elias Knobel, uma autoridade. Professor, eu queria que o senhor, no início do nosso programa, comentasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Por que a medicina e por que a cardiologia? Veja, eu acho que cada pessoa, à medida que vai tendo a sua instrução primária, depois secundária, ele vai aos poucos direcionando a sua vocação para uma profissão. Eu nunca tive essa dúvida, nunca tive esse problema. E eu acho que a razão disso tem alguns motivos. Em primeiro lugar, eu sou filho de pais que imigraram, e graças a Deus eles imigraram para esse país maravilhoso antes da invasão nazista na Polônia. Eles se conheceram aqui e foram tentar a vida em Marília. Marília é conhecida como terra do amor e da liberdade, mas eu também digo que é a terra da integração e da tolerância, porque lá várias comunidades viviam em harmonia, muito bem, chegaram lá com poucas condições de vida e conseguiram fazer conseguiram montar a sua estrutura de vida, conseguiram educar os filhos, e eu sou uma consequência desse conceito de Marília. Só que tem um detalhe, eu era muito magro, e meus pais que vieram da Europa numa época que existiu o Holocausto, magreza significava campo de concentração. Então eu percorri muitos consultórios médicos. Então para mim existia Deus no céu e médico na terra. O médico era um Deus. E na verdade eu conheci alguns médicos que eram personalidades assim especiais, não só em Marília, como aqui em São Paulo. A tentativa deles, infelizmente ou felizmente, foi em vão. Porque na verdade eu não engordei muito, graças a Deus. Hoje em dia a gente faz tudo para não engordar, mas com isso, com esse contato, eu fiquei muito ligado a essa profissão médica e dessa maneira eu acabei seguindo a medicina, e que eu vivo até hoje 24 horas por dia. Eu digo 24 horas por dia porque às vezes eu sou obrigado a viver a medicina na madrugada também. E é uma profissão que ela é movida essencialmente por paixão, e eu tenho essa paixão, graças a Deus, até hoje. Mas por que a cardiologia? Por que a decisão por essa área tão complexa? Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu consigo atuar atualmente como há 30 anos atrás, e eu consegui presenciar, vivenciar e participar na introdução de muitos conceitos na medicina. Quando eu era estudante, eu já tinha uma certa vocação, já tinha uma certa ligação na anatomia com a parte da cardiologia. E foi naquela época que existiram os grandes cirurgiões cardíacos. Foi naquela época em que o professor Zerbini estava fazendo as cirurgias. Inclusive, o professor Zerbini começou a operar lá no Hospital São Paulo, depois foi para o Hospital das Clínicas, Beneficência e Incor. E eu cheguei a presenciar algumas cirurgias. Eu só não fui para o ramo da cirurgia cardíaca, porque eu me lembro muito bem que em 1963, 64, quando eu ia lá xeretar as cirurgias cardíacas, uma troca de válvula demorava 12, 14 horas e eu não aguentava ficar de pé. Então eu acabei me direcionando para a cardiologia clínica. Desde o segundo, terceiro ano eu frequentava a cardiologia da Escola Paulista de Medicina, sempre me aperfeiçoando, sempre lendo, sempre procurando me adiantar, porém, com uma característica que a Escola Paulista de Medicina me deu. O coração faz parte de um corpo. Não existe tratar do coração, você tem que tratar do corpo. Então eu aprendi muito clínica médica, tanto é
que eu sou um professor aposentado de clínica médica. Minha especialidade básica foi clínica médica, depois eu enveredei para a parte da cardiologia, assim, me atirei, foi uma imersão na área da cardiologia, lendo, estudando, visitando centros no mundo, começando a atuar em unidades coronárias que existiam, aqueles pronto-socorros de cardiologia em vários lugares de São Paulo, onde existiam aqueles monitores cardíacos. E foi por causa desse conhecimento com monitor cardíaco, em que a gente observava as arritmias, que num certo dia me convidaram para atravessar o Rio Pinheiros, ir para fora da cidade, para chegar até o Morumbi e montar um conceito novo, que era chamado de unidade de terapia intensiva. E a história começou por aí, ou melhor, continuou por aí, e continua até hoje. Agora, professor, o que mudou nesses 30, nesses 40 anos, no início da sua carreira, na medicina, nessa área da cardiologia para hoje? Quais são as principais diferenças que o senhor percebe? Olha, é impressionante quando eu olho para trás e fico imaginando o que virá pela frente, nós ficamos assim até um pouco perplexos no sentido positivo. Eu vou te dar um exemplo. Naquela época, o Hospital São Paulo era como se fosse um Einstein nos dias de hoje. A nata da comunidade e da coletividade geral, os pacientes iam para o Hospital São Paulo. Eles eram internados lá porque era um hospital de ensino, mas tinha uma ala para pacientes privados. Naquela época, o paciente com infarto ficava num quarto. Ele não tinha monitor. E, às vezes, eu me lembro que se ouvia a notícia, puxa, aquele paciente dormiu e não acordou. Durante a noite ele tinha uma arritmia, não se detectava a arritmia, o paciente morria. Então a mortalidade por arritmias chegava até 30%. Com o tempo, com o advento desses monitores, as arritmias começaram a ser tratadas e hoje a mortalidade por infarto é 4%, 4,5% nos melhores centros do mundo como o nosso. Eu vi a introdução do cateterismo cardíaco na sua forma de coronariografia, na sua forma de angiografia, numa forma mais moderna. Eu vi a introdução do ultrassom. Eu me lembro quando se fez o primeiro ultrassom lá no Hospital São Paulo, o paciente tinha líquido na barriga, nós olhamos o resultado do exame e fomos conferir no exame físico se o exame estava certo. Depois eu vi a introdução do ultrassom do coração, do ecocardiograma. Eu vi a introdução da angioplastia, quando se colocava um balão para dilatar a coronária. Antes disso, aquelas substâncias fibrinolíticas que dissolviam o coágulo na fase aguda. Eu vi a introdução do primeiro stent, que era um stent metálico, que era um desenvolvimento, assim, um aperfeiçoamento muito grande no tratamento das doenças coronárias. E depois os stents revestidos com produtos farmacológicos que reduziam ainda mais a estenose, o fechamento deles, que às vezes acontece após angioplastia. Eu presenciei a criação das cirurgias de revascularização, as pontes de safena. Eu me lembro que a primeira cirurgia de ponte de safena foi feita pelo argentino Favaloro, lá na Cleveland Clinic, no ano que eu me formei, em 67. Depois eu fiz a residência. Eu fiz 2 anos de clínica, 1 ano de cardiologia, mas eu já tinha uma base da cardiologia e eu frequentava muito a cardiologia mesmo participando na residência de clínica. E depois eu continuei fazendo medicina interna e cardiologia. Eu presenciei muito a evolução da cirurgia cardíaca, aquela onda de cirurgias de ponte de safena. E depois, paulatinamente, o aumento da cardiologia menos invasiva, ou pouco invasiva, com o cateterismo, com a implantação dos stents. Eu me lembro que aqui no Einstein nós começamos cirurgia cardíaca em 77. Eu me lembro quando se fazia cateterismo aqui, no começo nós não tínhamos cateterismo. Nós tínhamos que transportar um paciente de ambulância até o Hospital Beneficência Portuguesa, para a gente fazer o cateterismo, trazia o paciente de volta com todo aquele cuidado.
Mas para se fazer um cateterismo, uma coronariografia, a gente fazia uma junta médica. Não era assim. Para operar, nem se fale. E aí veio a primeira cirurgia com pontes de safena, depois com artéria mamária, e depois novas válvulas. E hoje em dia nós conseguimos colocar uma válvula na aorta por punção. Isso é uma coisa que era inimaginável alguns anos atrás. Ao mesmo tempo que a gente acompanha toda essa evolução da medicina, esses novos tratamentos, será que também surgem novas doenças? Essa é uma resposta que a gente vai saber daqui a pouquinho no próximo bloco. É com você, Dr. Marcos Arbaio. Vamos interromper por 1 minuto e meio a palavra balizada de Dr. Elias Knobel para ouvir a mensagem da AMEN, Associação dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior, razão do nosso programa de solidariedade humana, e voltaremos com esta figura incrível de um grande médico, Dr. Elias Knobel. Aqui na AMEN, as crianças e os jovens encontram um lar. Aqui eles encontram suporte. Aqui eles têm acesso à educação, acompanhamento de especialistas e alimentação preparada e cuidada por nutricionistas. Crianças e jovens que um dia se encontravam em situações críticas e de abandono têm um cantinho especial, tão especial, que permite que eles sonhem e imaginem um futuro melhor. Um futuro com astronautas, advogados, bailarinas e diretores de cinema. E o mais importante, aqui na AMEN, eles têm a certeza que quando saírem, sonhos se transformam em realidade, não por acaso ou pela sorte. Sonhos se transformam em realidade, porque sabem que daqui